Bom dia. A equipe é composta pela Ana Clara Pimentel, pela Érica Estefânia, pela Ingrid Beatriz e por mim, Maria Eduarda. E a gente ficou com o tema sobre a disputa pela Caxemira entre a China, Índia e Paquistão. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o que é a Caxemira. A Caxemira é uma região com cerca de 220 mil quilômetros quadrados que tem o privilégio de abrigar as nascentes do rio Ganges e do rio Indo. Por sua riqueza hídrica, essa região, localizada em grande parte nas montanhas do Himalaia, acabou se transformando em uma área de conflito pelo controle de suas terras, e ela fica ao norte da Índia e do Paquistão e também faz fronteira com a China ao nordeste. Além disso, a palavra Caxemira faz referência ao vale situado ao sul da parte mais ocidental do Himalaia. Esse termo também está ligado com áreas maiores, conhecidas como Jammu e Ladakh. O nome Caxemira também tem ligação com a riqueza têxtil existente nessa região, pelo fato de muitas lãs de qualidade serem produzidas com os pelos de cabras nativas que vivem por lá. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre os atores, envolvidos no conflito, da disputa entre a China, a Índia e o Paquistão pela Caxemira, e suas posições geopolíticas, Bom, bora começar pela República Islâmica, do Paquistão, que é um país da Ásia, que faz fronteira com o Afeganistão, com a China, com a Índia e com o Irã e com o mar, ao sul, que é o mar Oman. E sua extensão territorial, é de 796.095 quilômetros quadrados, sem considerar, as regiões que são disputadas, entre a Índia e o Paquistão, que são as regiões de Caxemira e a região de Jammu. Bom, agora vamos falar sobre a Índia, que é um país asiático, que faz fronteira, com a China, com o Nepal e o Butão, com o Myanmar, e o Bangladesh e a Baía de Bengala, e com o Paquistão, ao norte e ao oeste. Bom, agora vamos falar sobre a China, que é um país que é pouco citado, quando se trata desse tema, que se localiza, ao leste do continente asiático e ao oeste do Oceano Pacífico, E sua superfície, de 9.596.960 km², dos quais 9.396.410 km² são de terra firme e os outros 270.550 km são de água. E como sabemos, trata-se, de uma região, de um país que é o terceiro maior do globo, ficando atrás só da Rússia e do Canadá nessa sequência. E bom, uma curiosidade da China, que ele conta com mais de 2.900 ilhas costeiras, sendo a maior delas, a ilha de Taiwan, que é uma ilha que é bastante citada quando vai se falar desse país. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o plano de fundo, dessa disputa, Bom, essa disputa ocorre, na disputada região da Caxemira, como já falamos, e que é uma região, que é altamente militarizada e um ponto de frequentes conflitos por causa de reivindicações territoriais concorrentes, entre a Índia, o Paquistão e a China, como já tinha falado. E essa região fica no Vale do Gawan, que é um vale que se localiza, no Himalaia. E para vocês terem noção como essa disputa é algo antigo, bastante antigo, desde a década, de 1950, a China se recusa, a reconhecer as fronteiras traçadas, durante a era colonial britânica, que para quem não sabe, o Paquistão era a colônia britânica, e que em 1962 trouxe, levou, a uma guerra leve e brutal que resultou em uma humilhante, derrota militar para a Índia. Bom, uma das propostas contrapropostas dessa disputa é que desde essa guerra, de 1962,
A Índia e a China se acusam, né, mutuamente de invasão. E também tem um ponto que a Índia reivindica que ela diz, né, na verdade, que a China está ocupando, né, 38 mil quilômetros quadrados desse território, né, de seu território, né, do território da região dos conflitos. E que fica bem na área, né, onde ocorreu o atual confronto. E também, para vocês saberem, né, além da região de Caxemira, existe também várias outras regiões, né, em que os dois países, a China e a Índia, têm opiniões diferentes sobre a localização da sua fronteira, da delimitação da fronteira dessa região que eles dois estão disputando. Oi, eu sou a Erika, eu vou falar sobre a área de conflito nessa disputa pela Caxemira. Bom, o conflito na Caxemira reúne interesses pelo controle dos recursos hídricos e também por diferenças religiosas e étnicas. Até 1947, a Índia e o Paquistão formavam apenas um bloco sob domínio inglês. Após conquistar a independência, os estados foram criados. No entanto, as diferenças culturais e religiosas tiveram impacto direto nas duas nações, afetando o relacionamento. Isso porque a população do estado de Jammu e Caxemira, pertencentes à Índia, conta com 60% da população muçulmana, ao contrário do hinduísmo, que é a religião predominante do país. Sendo assim, o Paquistão, que possui a maioria da população muçulmana, luta para que toda a Caxemira fique sob seu controle. Como ambas as nações são altamente preparadas militarmente e com a presença de armas nucleares, os conflitos foram se intensificando ao longo dos anos. Inclusive, o primeiro já aconteceu quando o Parlamento Britânico elaborou o Plano de Divisão Territorial. No documento, a Caxemira estava livre para escolher se seria administrada pela Índia ou Paquistão, mas o Maharaja Hari Singh deu parecer favorável à Índia, enquanto grande parte da população estava ao lado do Paquistão. Assim, a Primeira Guerra foi registrada ainda em 1947, resultando na divisão da Caxemira, que, ao contrário de resolver a situação, piorou ainda mais as relações entre os países. Os conflitos não pararam mais, com pontos críticos em 1965 e 1971, com diversas manifestações em cenários de muita violência urbana. A busca pelo controle da região fez a Índia e Paquistão se enfrentarem em pelo menos 3 ocasiões distintas. Como já dito anteriormente, a primeira foi em 1947, quando o Paquistão venceu e conquistou os territórios do antigo reino da Caxemira, apesar de serem as áreas menos populosas. Em 1950, a China assume o controle de Aksai Chin. Já na Segunda e Terceira Guerra Indo-Paquistanesa, em 1965 e 1971, a Índia conseguiu o domínio dos locais mais populosos e produtivos. Com isso, os limites territoriais acabaram sendo acertados em 1972 por meio do Acordo de Simla, inclusive com a aprovação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Dessa forma, o Paquistão conta com cerca de 4,5 milhões de habitantes, enquanto a Índia tem 12,5 milhões. Apesar disso, 95% da parte indiana é composta por muçulmanos. Por isso, a vontade popular é que a Caxemira seja integrada ao Paquistão por conta do fator religioso, sendo um entrave nas relações com a Índia que não abre mão do controle. São mais de 60 anos de disputa e até agora ambos os países nunca realizaram um plebiscito para seguir a vontade do povo. Os atentados terroristas são os principais meios de ataque na Caxemira indiana. Atualmente, há cerca de 600 mil soldados indianos fazendo vigilância na região em uma realidade de acusações mútuas. Os paquistaneses afirmam que a Índia é repressora, tortura moradores, age com truculência e não segue a vontade popular para a realização de um plebiscito. Já a Índia acusa o Paquistão de utilizar a região para treinamento de terroristas e tráfico de armas. Após várias sanções econômicas dos Estados Unidos, a Caxemira teve um relaxamento das normas em razão da busca pelo então terrorista Osama Bin Laden, após os atentados de 11 de setembro, pois o governo norte-americano buscou apoio dos paquistaneses na captura de Osama. Em 2020, tropas indianas e paquistanesas foram travadas em seus combates transfronteiriços mais frequentes em pelo menos 2 anos, em meio a surtos de coronavírus. Bom dia, eu vou falar sobre propostas de intervenção no conflito entre a Índia, a China e o Paquistão pela região da Caxemira. Esse conflito ele durou anos e dura até hoje, e é um conflito muito violento, marcado por muitas mortes e guerras locais instaladas, enfim.
A primeira proposta de intervenção foi em 1972, como já foi dito aqui no trabalho, enfatizando isso. Em 1972 teve uma proposta de intervenção, com a participação da ONU, inclusive, que organizou o Tratado de Simla. O Tratado de Simla ele determinava a liberdade de prisioneiros de guerra paquistaneses e também determinou uma nova limitação para a linha de controle da Caxemira, que era uma linha que dividia a Caxemira entre Índia e Paquistão. Porém, em 1990, esse tratado não durou, porque os dois países voltaram a se atacar, voltaram a se ameaçar, voltou a ameaça, ou voltou a disputa, e enfim. Em 2003 foi quando os dois países resolveram fazer um cessar-fogo, devido às várias disputas, brigas e mortes. E nesse cessar-fogo, posteriormente, o Paquistão inclusive anunciou que ia suspender o financiamento a opositores do governo indiano. E a Índia ofereceu também anistia a quem deixasse o conflito armado. Só que em 2015 teve um ataque a uma base aérea indiana na cidade de Punjab e a Índia culpou os paquistaneses. Nesse conflito, nesse contexto, a guerra se reacendeu e em 2019 a Índia voltou a acusar o Paquistão pela morte de mais de 40 soldados indianos no ataque considerado, inclusive, por especialistas e veículos de comunicação ao redor do mundo como um dos mais violentos desde o começo do conflito da Caxemira. E, em retaliação, autorizou ataques aéreos contra bases militares em áreas paquistanesas. O correto seria um tratado oficial sob vista da ONU para a divisão formal da região da Caxemira e um apaziguamento tanto militar quanto social entre os três países, em especialmente o Paquistão. Até porque a presença de países com armas nucleares entre esse conflito é um fator relevante se destacar o aspecto fatal que essas armas apresentam em um conflito armado. Até isso ser decidido, haverá sempre um bate e rebate entre os países e, no fim, nenhuma solução. E é isso, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.